Boa noite, queridos. Muita saudade de todos. É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, embora distante, né, fisicamente, mas dou graças a Deus por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espero que todos estejam bem, cuidados pelo Senhor, firmes na fé, né, que nós estamos precisando muito nesses tempos. E que o Senhor abençoe cada família, cada lar, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. E a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração, com graça e com poder, assim como tem falado comigo. Amém? Vamos passar aqui. Hoje nós temos um tema aqui para tratar um pouquinho. E esse tema, perdendo para ganhar, né? É um dos dilemas da nossa vida. Um dilema difícil, muitas vezes por conta do perder, né? E alegria no ganhar. Então, todos nós temos esses dois dilemas na nossa vida. É impossível alguém passar pela vida sem perder algo ou sem ganhar algo. Graças a Deus pelo ganhar também, né? Então, o problema é que desde pequenos nós somos induzidos tanto pela nossa natureza como também pelos fatores externos, a pensar sempre só no ganhar, a desejar o ganhar, receber. Né? Então, às vezes, quando acontece alguma perda, nós não sabemos lidar com elas, porque nós fomos induzidos a isso desde pequenos. Nenhum problema com ganhar, como eu falei, eu gosto muito de ganhar presente, ganhar abraço, ganhar beijo, ganhar dinheiro, quem não gosta, né? Todos nós gostamos disso. Então, o problema está em crescer, não admitindo perdas, não aceitando perder. E aí nós entramos nas questões mais simples da vida, como não aceitar perder num jogo, não aceitar perder num debate, não aceitar perder uma promoção para outra pessoa, e por aí vai. Então, nós acabamos que sofremos além da conta. Sofremos com a perda e sofremos por não saber lidar. Nós vivemos num mundo muito competitivo, uma geração competitiva, que só pensa em ganhar, né? Então, esse é o tema que eu escolhi para essa noite. Nós estamos vivendo, eu creio, como dizem Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas, e eu creio que nós estamos vivendo um tempo de perdas nesse momento, né? Na sua maioria, por conta do coronavírus, da pandemia. E muitos de nós, né, perdemos trabalho, perdemos o sustento da nossa família, perdemos pessoas queridas, como o pastor mencionou aqui, né, na nossa própria família aqui na igreja, nessa noite. Enfim, perdemos o direito de ir e vir livremente, perdemos por um tempo o direito de nos reunir como igreja, adorar o Senhor, juntos, presencialmente. Perdemos o contato físico, e se eu pedir para você escrever aí no chat alguma coisa que você perdeu, com certeza a lista pode ser grande. Porém, por outro lado, existe uma frase que diz assim, né? Só damos valor quando perdemos. Né? Quantos de nós, às vezes, negligenciamos as coisas mais importantes da vida, pensando nesse ganhar? E só agora, diante da situação que nós estamos vivendo, nós estamos considerando aquilo que Deus já tem falado há muito tempo ao nosso coração. A dar prioridade àquilo que é importante. Né? Então, diante dessa situação de perdas, nós podemos observar que muitos estão ganhando tempo de prioridade com Deus, com o seu relacionamento com Deus, com o seu relacionamento familiar. Não é? Estamos experimentando também a bênção de poder ser generosos e abençoar outras pessoas. Temos experimentado socorro também, muitas vezes. E se eu também pedir agora para você escrever o que você tem ganhado nesse tempo, o que você escreveria aí? Pode escrever, depois eu vou ver o que vocês escreveram. Então, o fato é que nós temos que lidar com esse tipo de situação, né? O perder e o ganhar. E isso tudo me levou a refletir e a lembrar de uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 8.
E o ano passado, aqui na nossa escola bíblica, em 2019, nós estudamos o Evangelho de Marcos na sala bíblica, né? Tive o privilégio, o prazer de compartilhar, né, a sala com as aulas com o professor Daniel Dantas, o Anderson, e eu tenho certeza que quem participou conosco aprendeu muito, assim como eu. Nós estudamos o Evangelho completo, são 16 capítulos, estudamos capítulo por capítulo, e Deus falou grandemente ao nosso coração e continua falando, né? Então, eu me lembrei dessa passagem que eu quero falar com vocês hoje, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no propósito do livro de Marcos. Eu coloquei ali o Evangelho de Marcos e o seu propósito. O primeiro propósito dele é demonstrar a divindade de Jesus através de sinais, milagres, curas e exorcismos. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico, é um livro muito dinâmico, onde Marcos enfatiza bastante as ações de Jesus. Ele não foca muito nos ensinos, ele é muito prático, é Jesus atuando o tempo inteiro, realizando grandes obras, né? Curando pessoas, fazendo milagres, expulsando demônios, mostrando a sua autoridade quando ele ensinava, e isso despertou muita curiosidade das pessoas. E também o segundo ponto é demonstrar a humanidade de Jesus e sua missão como servo sofredor. Nós vemos isso em várias passagens, e a principal delas é no momento em que ele está no Getsemane. Nós vemos ali Jesus sofrendo, angustiando-se, né, a humanidade dele ali, e o principal objetivo, que é o ser servo sofredor, né? Ele veio sofrer por nossa causa, por conta dos nossos pecados. E pensando nisso, interessante é que quando nós buscamos a Deus, dificilmente você vai ver alguém dizendo assim, eu quero buscar Deus porque eu quero perder alguma coisa. Né? Não tem muito sentido essa frase, né? Geralmente nós buscamos a Deus para ganhar algo. Ganhar a bênção, ganhar o milagre, ganhar o que mais? Portas abertas, restauração do nosso casamento, ganhar, ganhar e ganhar. Nada de errado contra isso, né? Como eu disse, é bom ganhar. E Deus é um Deus galardoador, é um Deus que presenteia as pessoas porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele cuida de nós, né? Ele nos criou com um propósito, então Ele nos abençoa mesmo, não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é, como no caso de ficar só querendo ganhar, né? Não entender realmente o que Deus quer de nós, o que Ele propõe para a nossa vida, que é algo muito maior do que isso. Então, passando aqui, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Até o capítulo 7, a gente vê todas essas ações de Jesus, ele fazendo milagres, ele já tinha curado alguns enfermos, né, paralítico, mudo, surdo, ele já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha acalmado a tempestade, ele já tinha feito grandes coisas ali no meio, né? E no capítulo 8, no versículo 1, Jesus alimenta a multidão. Essa narrativa mostra que é a segunda multiplicação de pães. Então, Jesus é um provedor, ele tem compaixão das pessoas, né? Então, ele, ali naquele momento, ele realiza esse milagre da multiplicação de pães. E, na sequência, os religiosos da época, né, questionando Jesus, pediram um sinal do céu. Com tudo aquilo que Jesus já tinha feito ali naquele momento, na vida das pessoas, não bastava. Mas Jesus, sabendo a intenção deles, não dá atenção. E vai para frente com os discípulos no barco e alerta os discípulos dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E nesse momento, né, os discípulos não estavam entendendo muito bem qual que era a questão, achavam que era porque eles tinham esquecido de levar o pão. Jesus tinha acabado de multiplicar o pão, gente, eles tinham comido até se fartar. E eles estavam pensando no pão ainda, né? E não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava alertando eles contra o falso ensino, contra a hipocrisia, para eles ficarem atentos
com essa questão, né? E na sequência, Jesus dá a vista a um cego, ele cura um cego de uma maneira bem diferente, é uma narrativa única de Marcos. Ele usa saliva e pega areia, faz um barrinho e cura lá o olho do cego, né? E pergunta para ele se ele estava enxergando. E ele diz que mais ou menos, né? Ele estava vendo homens como árvores. E Jesus repete aquele procedimento, faz novamente lá o barrinho, né? Nos dias de hoje ia ser meio estranho acontecer isso. Mas Jesus é Deus, né? Então ele faz do jeito que ele quer e ele pergunta novamente e o cego diz que está vendo completamente bem, perfeitamente bem. Isso nos ensina algo aqui, que em primeiro lugar Jesus, ele opera milagres da maneira que ele quiser, porque ele é Deus, né? Um dos propósitos é demonstrar isso com os sinais que ele vem fazendo ali no Evangelho de Marcos, demonstrar que ele é Deus. O problema, muitas vezes, é que nós ficamos presos aos sinais. E o sinal, ele sempre aponta para algo maior. E era isso que estava acontecendo ali, naquele momento, naquele ambiente, e acontece muito até hoje, né? E ele usa essa cura física para ensinar algo espiritual. Na sequência, ele caminhando com os discípulos, ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles respondem, né? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és João Batista, outros dizem que és um grande profeta. Mas Jesus fala para eles: e vocês? Quem dizes que eu sou? Essa é uma pergunta que Deus faz para nós hoje, que Jesus faz para nós hoje. Para você, quem é Jesus? E eles respondem assim, e Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, nesse momento, Jesus dá parabéns para ele? Não. Jesus passa a dizer qual o propósito para que ele veio. E nesse momento, Pedro estava como aquele cego que foi curado, mas que não enxergava muito bem. Pedro esperava um Messias que fosse libertá-los ali do governo romano naquele momento, ia tomar posse de tudo, ia reverter a situação que eles estavam vivendo, que era uma situação real mesmo, de opressão. E isso era o que ele tinha na mente, e os discípulos também. Então, ele passa a negar e chama Jesus à parte e repreende Jesus. Pensa num negócio desse. Diz para Jesus: não, mestre, para ele não seguir, né, não fazer isso. E Jesus faz uma repreensão muito severa ali naquele momento. Se você estiver acompanhando aí o Evangelho de Marcos, Jesus diz para ele assim: arreda-te, Satanás. Já pensou se você disser isso alguma vez no seu PG, ou aqui o pastor Edgar falar isso para você? Nunca mais que a gente volta na igreja, né? Mas Jesus tinha autoridade para dizer isso, e ele faz isso dizendo para Pedro que ele não cogitava das coisas de Deus, mas dos homens. E eu gosto da versão King James, que fala assim: você não está cogitando sobre as obras de Deus, mas da ambição humana. Então, é por esse motivo que que Jesus exorta Pedro, né? Chama a atenção dele. E a partir desse momento, dentro desse cenário, Jesus passa a ensinar as exigências do discipulado, né? O que Jesus vai falar agora, daqui por diante, que é o texto que nós vamos refletir, não tem a ver com ganhar a salvação, ganhar o relacionamento com Deus. A partir do momento em que Deus revela em nós quem é o Cristo, quem é Jesus, e nós temos Ele como Senhor e Salvador, porque é somente pela graça de Deus que isso acontece. Marcos não fala, mas Mateus diz claramente que quem revelou isso para Pedro não foi carne nem sangue, mas foi o Pai, né? Foi Deus. Então, somente Deus pode fazer isso no nosso coração. Tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas muitas vezes nós temos uma visão distorcida e não completa daquilo que realmente Jesus exige de nós e quer de nós, né? Então, esse texto é bem conhecido de todos. E ele começa dizendo assim: então,
Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse foi o discurso de Jesus dali para frente, né? Então, ele antes dele convidar os discípulos e a multidão, ele explica por que ele veio e o que vai acontecer com ele. Por isso que Pedro fala, né, para Jesus que não. Ele diz que ele vai sofrer, ele diz que vai ser rejeitado pelos líderes religiosos e por todos ali. Ele vai morrer, ele vai para a cruz, vai morrer e ressuscitar. E é diante dessa afirmação que Pedro repreende Jesus. A partir daí, ele começa a ensinar agora, né, os desdobramentos do que quer dizer seguir a Jesus. E assim como ele voluntariamente se submete a Deus nesse propósito, ele também quer que nós nos submetemos a ele. Então, nós podemos observar ali no início do versículo 34, ele chamou a multidão e os discípulos. O que nós vemos ali? Que não foi um convite exclusivo, ele abriu para todos, é um convite para todos, ele não limita esse convite aos 12. Ele deixa agora as parábolas, como ele estava falando antes, e passa a falar de maneira clara qual é o objetivo da sua vinda e o que ele exige de nós. Dos discípulos ali, de nós hoje, né? Então, o convite é para todos, o convite é para mim, é para você, né? Para todos nós. E ele fala na sequência, se alguém quiser acompanhar-me. Em outra versão diz, se alguém quiser seguir-me. Seguir é algo que, às vezes, para os homens é algo bem difícil, né? Quando você vai fazer uma viagem, um passeio e as pessoas falam assim, vem me seguindo, né? Meu marido tem dificuldade com isso, ele não gosta muito. Acho que a maioria dos homens não gostam, né? Porque tem que andar devagar, tem que prestar atenção. Mas o fato é que quando você está seguindo alguém numa viagem, assim, que você não sabe o lugar que você vai, você fica atento atrás. Se a pessoa der seta, você dá seta. Se ela mudar a seta, você muda a seta. Você entra à direita, você passa o farol, você nem vê, porque você não quer perder de vista quem está à sua frente. É esse o sentido aqui quando Jesus fala, se alguém quiser seguir-me. Seguir significa aceitar a liderança de outro, é largar as rédeas, é deixar o comando na mão de outra pessoa. E olhando para esse chamado aqui, a gente, olhando assim, né, a grosso modo, a gente pode entender que é uma maneira de perder, né? Perder o comando. Então, a princípio, Jesus convida todos a entregar a liderança para ele. E ele continua dizendo, negue-se a si mesmo. O que significa esse negue-se a si mesmo? Não é negar algo a si mesmo, não é negar alguma coisa material a si mesmo, mas é negar a sua própria vontade. É negar o seu controle, é negar cada uma das nossas justiça própria, das nossas obras, dos nossos méritos, das nossas vaidades e da nossa vontade. É negar o esforço de se salvar por si mesmo, né? É isso que ele está dizendo ali. É dizer assim, eu desejo ser conduzido na minha vida por Jesus. Eu nego as minhas vontades e as minhas escolhas, que muitas vezes me levaram por caminhos errados. Então, eu quero seguir este caminho com Jesus. Então, eu nego isso, né? O meu eu. E aí, na sequência, ele diz... tome a sua cruz. Então, esse negar é até que ponto? Até que ponto nós temos que nos negar? Eu já vi várias pessoas dizendo assim, eu tenho que tomar minha cruz, né? Estou nesse casamento, mas fazer o quê, né? Tenho que suportar essa cruz aí que é o meu marido, tenho que suportar, levar essa cruz que é a minha sogra, ou muitas vezes esse trabalho, só estou nesse trabalho porque não tem jeito, é a cruz que Deus me deu para carregar. Ou até já vi pessoas falando nesse momento de crise que a cruz é o coronavírus, é a doença, a enfermidade, e essa é a cruz. Não é nada disso que está dizendo. Né? Primeiro que não é suportar a cruz, é levar, é carregar cada um a tua cruz.
E nesse momento, os discípulos que estavam ouvindo Jesus sabiam claramente do que ele estava falando. Naquele tempo ali, a condenação, né, e a morte por crucificação era muito comum a todos ali, né? Então eles viam isso diariamente. Acontecia muito, então eles entenderam bem o que era o que Jesus estava falando, né? É negar-se ao ponto de perder a própria vida por amor ao reino de Deus, por amor a Jesus. E eu confesso que esse não é um convite, né, muito não é um convite muito agradável, né? É uma lição bem dura de aprender. E eles não estavam assim gostando muito dessa ideia, né? Levar a cruz quer dizer que nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vida em amor de Jesus, né? Então, é um convite bem sério. E aí, no final, ele termina dizendo, siga-me também, novamente, né? Então, se alguém quiser... Ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga-me, ande comigo e aprenda comigo. Ele não disse, tome sua cruz e vá sozinho. Ele disse, ande comigo. Essa passagem de Mateus 11, 28, em um outro convite que Jesus faz, ele diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês terão descanso para a sua alma. Então, quer dizer, ande comigo lado a lado. Deixe a religiosidade, deixe os rituais vazios, listas de posso, não posso fazer. Ande comigo, eu vou te ensinar os caminhos da graça. Como é andar comigo? Nem sempre vai ser fácil, né? Nós não entendemos muito esse conceito de cruz, esse conceito de morte, porque vivemos num país livre, podemos cultuar a Deus, dizer que servimos a Jesus livremente, mas não é assim, né? Em muitos lugares nós temos irmãos que sofrem e que chegam a morrer por conta da fé, assim como acontecia naquela época também. Então, esse é o convite de Jesus para nós. E por que é tão difícil assim, né? Olhando e falando, nossa, aí é sério. Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso eu. Essa frase de Agostinho diz assim, a primeira ruína do homem é o amor por si mesmo. Prefira esta vontade de Deus. Aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. Outro paradoxo aí, né? Como entender isso? Ele não está falando aqui de um amor a si mesmo em relação a uma autoestima, né, equilibrada, e tranquila. Ele está falando de algo que nos torna egoístas, ensimesmados, que pensa só em si mesmo, que pensa em ganhar a vida só para si mesmo, né? Buscando os prazeres do mundo. Jesus nos convida a abrir mão desse egoísmo, a abrir mão dessa vida muitas vezes inútil, que só pensa em si. Ele tem algo maior para nós. Né? Então, a primeira ruína do homem é pensar só em si mesmo, na verdade. E 2 Coríntios 5,15 diz assim, ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então, Jesus nos chama para viver uma nova vida, uma vida de entrega, uma vida de submissão, uma vida de amor, uma vida de obediência a Ele. Na versão de Lucas 9:23, dessa palavra de Cristo, a expressão dia a dia é acrescentada. Isso significa que o cristão deve morrer para si mesmo diariamente. Todos os dias, ele renuncia à soberania da sua própria vontade e renova a sua entrega incondicional a Jesus Cristo. Olhando assim, parece algo tão penoso, mas nós só conseguimos fazer isso pela graça de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. E Ele nos conduz a essa vida diária de renúncia, né, de obediência ao Senhor. Continuando aqui o nosso texto, no versículo 35 de Marcos, capítulo 8, diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e o evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Esse texto também é tremendo, é a continuação do que ele vinha falando, né? E o que significa? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Essa é uma frase paradoxal que revela também uma importante verdade espiritual. Ter tudo o que esse mundo oferece, todos os bens que ele oferece, mas não ter a Cristo é o mesmo que não ter nada. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo vai ficar aí. Ninguém vai levar nada, né? Dessa terra. Então, o que pode então dar um homem em troca da sua alma? Nada. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que Jesus nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, não foi com nada deste mundo, foi com o precioso sangue dele, derramado na cruz. Ele nos comprou com o seu sangue. E lá diz que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, essa vida que sem propósito, que busca só satisfazer os próprios prazeres. Difícil, né? E em João 6, quando Jesus fala esse discurso de uma outra forma, os discípulos, muitos deles, desistiram de seguir Jesus. E eles diziam assim: duro esse discurso, quem o poderá suportar? Talvez a gente esteja pensando isso, nossa, muito duro esse discurso. Quem poderá suportar? E muitos deles pararam de seguir Jesus. E ele se vira para os seus discípulos e diz: vocês também vão me deixar? Vocês também vão deixar de me seguir? E anteriormente ele vem dizendo para as pessoas: vocês me buscam não pelo pão da vida eterna, né? Não pela vida eterna, mas pelo pão que perece. Vocês comeram e se fartaram e agora não querem seguir, né? Com um compromisso. Jesus nos chama para um compromisso. E esse compromisso é nessa frase aqui de John Stott, do livro Cristianismo Básico, nos fala bem forte que quando o cristão se perde, ele encontra a si mesmo e descobre a sua verdadeira identidade. Eu achei tremenda essa frase, porque é assim mesmo que acontece, né? Parece que estamos perdendo, mas estamos ganhando a vida verdadeira, ganhando a identidade verdadeira de quem nós realmente somos em Deus, em Cristo. E aí há a liberdade, né? A palavra diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, novamente, quando um cristão se perde, ele encontra a si mesmo e descobre a sua verdadeira liberdade. Identidade, de John Stott, a frase, né? Continuando. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Aqui há um prenúncio de juízo, né? Jesus está dizendo o que acontecerá com aquelas pessoas que não aceitaram essa proposta de segui-lo. Ele está dizendo que é uma geração adúltera, seria uma geração incrédula. Nós vivemos num mundo incrédulo, né? Que ele vai negar também. Mas, porém, nós temos também uma promessa que Mateus diz lá na outra versão, né? No outro momento, no outro evangelho, que se nós o reconhecermos, ele também nos reconhecerá diante do Pai. Então, essa é a certeza que nós temos, né? Que o crer nos leva a uma ação. Ele envolve renúncia e obediência, mas nós nunca estaremos sós nessa jornada. Por isso ele mencionou a sua volta pela primeira vez aqui, dizendo que ele vai voltar para nos buscar. Essa é a promessa que nós temos. Esse é o ganhar a vida eterna, ganhar a vida verdadeira. Em Mateus 10, 32, ele ressalta isso. Então, nós temos que ter uma atitude que condiz com aquilo que nós dizemos que cremos. Não é só dizer que crer. Dizer que crer em Deus, até os demônios dizem, como diz lá em Tiago. Eles dizem que creem e ainda tremem. E interessante que no Evangelho de Marcos, desde o primeiro capítulo, os demônios reconheceram quem era Jesus. Eles reconheceram e viram quem ele era, e eles tremiam diante do Senhor. E muitas vezes nós nem trememos, né? Então,
É na fidelidade ou infidelidade durante tempos difíceis como perseguições, desemprego, pandemia, que se conhece o caráter do verdadeiro seguidor de Jesus. Então, é diante das dificuldades, das tribulações da vida, dos momentos difíceis e das perdas, que nós demonstramos em quem realmente cremos. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, demonstra o que está no nosso coração. Jesus também falou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Dizer que ama o Senhor quando estamos ganhando é fácil. E quando estamos perdendo? Conclusão. Assim, para seguir a Cristo, nós temos que negar a nós mesmos, crucificar a nós mesmos e perder a nós mesmos. Parece que só perdemos, mas na verdade nós estamos ganhando. Eu quero citar aqui um exemplo com vocês, um exemplo negativo e um exemplo positivo do que é isso. Um pouquinho mais para frente, em Marcos 10, Jesus conta uma parábola do jovem rico, né? Um rapaz rico. Ele vai dizer para ele, o jovem pergunta para Jesus, né, como que ele fazia para ele dar a vida eterna, o que ele tinha que fazer. E Jesus começa dizendo sobre os mandamentos que ele tinha que obedecer, e ele fala que ele já obedecia todos. Não, isso daí eu já faço desde pequeno. E Jesus vira para ele, sabendo que ele era muito rico, e diz para ele, então vá agora, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E nesse momento Jesus o amou. O texto diz que ele o amou, teve compaixão dele, mas ele se entristeceu com essa proposta de Jesus, porque ele era muito rico, e ele vai embora. E o texto termina aí, a gente não sabe, né, o fim. O texto não fala, mas a gente pode deduzir o que aconteceu. A questão não são as riquezas, a questão não é ser rico. O problema daquele jovem é que o ser rico, as riquezas, era o ídolo dele. Era o que ele tinha no coração, era o que ele tinha de mais valor. Então, Jesus nos pede para deixar os ídolos. Do jovem rico eram as riquezas, e o nosso? O que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração? É algo para a gente refletir. E um outro ponto, e um positivo dessa vez, é o apóstolo Paulo. E eu queria ler com vocês agora. Eu não coloquei o texto ali na tela, mas de propósito, para você abrir sua Bíblia em casa e ler comigo esse texto de Filipenses 3, que é um testemunho do apóstolo Paulo acerca do que é lucro na vida, do que é ganhar. Filipenses 3, a partir do versículo 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, e algumas pessoas dizem que ele vivesse nesse tempo nosso, com 20 anos de idade, ele teria 2 PhD. Ele era um homem muito instruído, cheio de posses, e ele fala que ele considerou tudo isso como perda, como esterco. Ele usa até um nome aqui, né? Esterco é isso mesmo que você está pensando. Então, ele não tem valor para ele. Perto do que é conhecer e andar com Cristo. E o poder da ressurreição é maravilhoso. Isso que ele disse, né? É esse o propósito, né, de Deus para a nossa vida. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo. 1 Coríntios 15, 19. Então, se nós buscamos a Deus somente para Ele nos fartar nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque Ele tem além, muito mais do que a gente possa imaginar. Né? E outra parábola também que Jesus conta,
ele fala também do rico insensato, que tinha tantas posses, tantas coisas, ele estava tendo uma grande colheita, e ele fala para si mesmo, né, vou construir outros celeiros para juntar mais, e eu vou dizer para minha alma, agora você pode se fartar e descansar e viver feliz. E Deus diz para ele, louco, insensato, ainda hoje pedirei a sua alma. E nesse mesmo texto ele diz que a vida abundante de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Mais uma vez, o problema não é ter bens, né? Não é para entendermos essa passagem como que se a gente tem que se isolar e viver num mosteiro, viver só lendo a Bíblia o dia inteiro, não é isso. É abrir mão das nossas escolhas erradas que entristecem a Deus e andar com Deus e fazer tudo o que a gente faz, trabalhar, estudar, ter família, servir a Deus com o propósito correto de agradar o Senhor, de viver para Ele. E aí fica uma reflexão e uma aplicação. O Evangelho de Marcos todo, a pergunta que permeia nele é: quem é este? Você compreende mesmo quem é Jesus? Onde está a sua esperança? Está nas mãos do Senhor ou na presença do Senhor? Está nessa vida apenas ou na vida eterna? Você está pronto para esse chamado radical de Jesus? Às vezes a gente vê pessoas assim, né? Radical, Jesus, né? Coloca na camiseta e tudo mais. Mas e dentro, né? Não é aquilo que você coloca fora, mas é o que está dentro de nós que importa. Se você já entendeu a mensagem, já vive como um discípulo de Jesus, né? Dia a dia carregando a sua cruz, dia a dia negando as suas vontades, você tem compartilhado dessa esperança com alguém? Então fica aí as perguntas, a reflexão, esse texto maravilhoso que poderíamos falar aqui a noite inteira, mas o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, e eu finalizo com o versículo de Marcos 8:36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que adianta? Marcos 8:36. Amém?